Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane e eu vim com esse vídeo aqui com a nossa mulher indígena do livro Wildflower Folk, da Christine Carroll, que a gente estava fazendo aí no Pintando Junto, né, nesse formato de lives gravadas, e aí o que aconteceu? Eu tive um pequeno probleminha técnico ali, eu falo que é pequeno, gente, mas é grande, é uma junção assim do meu celular que tá ruim pra gravar e tudo mais. E aí, às vezes eu empresto, como agora. Tô emprestando da minha irmã, tá? Então, assim, vejam a situação aqui deste canal, tá bom? Mas eu não desisto, tá? Porque eu sou brasileira. Brasileiro não desiste nunca. E aí, por que eu tô explicando isso? Porque em um vídeo anterior, pelo menos, teve um probleminha no final ali. E aí, no vídeo parte final, eu mostrei aqui o que eu fiz, né, nos detalhes da roupa e continuei o colorido e finalizei, eu considerei finalizado, tá? E chamei aquele vídeo de parte quase final. Por quê? Porque eu ia acabar ali, beleza, eu queria gravar logo pra... porque eu tava com medo de não conseguir, né, finalizar esse primeiro projeto aqui do Pintando Pele, né, juntos. E então eu fiz ali, finalizei, mostrei uma ideia pra vocês de fundo e beleza. Só que eu fiquei pensando assim, se eu tivesse aqui no off, eu ainda tentaria melhorar alguma coisa que eu não gostei, tá? Então assim, acho que talvez eu vá mexer um pouquinho no tom da pele dela aqui, talvez eu vou tentar, né? Porque às vezes satura e você não consegue aplicar mais camadas, mas aqui eu acho que ainda dá. E uma outra coisa que eu quero fazer é melhorar aqui o acabamento desse sol, porque eu queria que ficasse uma parte bem branca aqui e o sol mais laranjado. Só que, como vocês viram, eu usei lápis aquarelado. Eu tô satisfeita com esse fundo clarinho. Você conseguiria fazer também, vocês conseguem fazer também com giz pastel, tá? Você começa aqui com roxinho, vai rosinha, laranjinha e amarelo. Uma outra sugestão é partir aqui do azul, né? Azul, roxo, rosa, e vai descendo aqui pro alaranjado, amarelo aqui pra baixo, tá? Mantém o sol ali daquela cor. Ou vocês fazerem uma lua, né? Aí fica toda branca, cinza, tá? São sugestões. Eu quis fazer assim pra trazer esse, essa vivacidade, né? Pro colorido. Só que o sol eu não realmente não ficou como eu queria, tá? Então eu vou fazer esses pequenos acabamentos, vamos chamar de acabamento, tá? Porque não chega a ser nenhuma modificação assim, beleza? Eu vou colocar aqui um acetato por baixo do livro, da página, né, do livro, tá bom? E aí, meu povo, vamos aproximar aqui, vamos fazer. Então eu tô com eu tô mais tranquila porque eu tô com um aparelho que não é o meu. Gente, é assim, ó, eu tenho que consertar o meu celular ou eu preciso de outro. Porque agora eu tô sendo sincera com vocês. Não vai estar rolando. Não vai rolar agora, tá, gente? E aí, mas assim, o canal não pode parar, né? Tem que dar um jeito. E aí, eu tô tentando lidar com o meu celular, formatar essas coisas assim, tá, gente? De pobre. E aí, enquanto isso, eu vou gravar essa parte que agora sim, a parte extra, mas é a final desse colorido. E aí a gente pode considerar finalizado e partir pro próximo, tá bom? Assim, né? Não sei quando, mas uma outra coisa, eu fiquei de passar as referências desses aqui, né, pra vocês. Confesso que ainda não fiz a listinha, mas aí a gente já separa nesse vídeo. Vamos pro mais importante aqui primeiro, então. Então, é basicamente essa parte que eu quero focar, tá? O sol, arrumar, eu vou fazer com lápis de cor mesmo, beleza? Porque o fundo, eu não vou mudar, eu não vou molhar mais ele aqui. Deixa eu... Já mostro pra vocês como ficou aqui no fundo, beleza? Mas assim, eu falei que é uma junção de problemas técnicos, porque mesmo com outro outro aparelho, gravar no direto no YouTube tá dando ruim, gente. Não sei o que tá acontecendo. Eu já mandei lá, né, pedido de ajuda, socorro, SOS, suporte. Vamos ver o que tá acontecendo, mas a gente vai dar um jeito, beleza? Então vamos, o que que eu vou fazer aqui? Vamos fazer o sol, já que eu quero resolver isso. A gente tem algumas cores aqui. Cadê minha tabelinha? A gente tem algumas cores aqui. Deixa eu ver.
Tô aqui com a tabelinha, que vocês sabem. Esses dias perguntaram, gente, esse caderno aqui, ele é muito... Perguntaram num outro vídeo, tá? Que eu acabo sempre usando, né, essa tabelinha. E o que acontece? Esse caderninho aqui, ele é bem velhinho, ó. Ele é da... Ele é um caderno Field, da Pauper Press, alguma coisa assim. É uma marca que eu nunca vi, na verdade. E na época eu comprei bem numa promoçãozinha lá na Amazon. Hoje em dia tem ele lá, mas assim, eu recomendaria facilmente um da Canson, da Lerone, aquela marca de pincéis, né, e tintas também. Ou qualquer um que não tenha uma marca específica. Por quê? Porque esse aqui, ele meio que saiu de linha e tá muito caro lá, assim. Não, ele não vale isso não, tá, gente? É só porque é importado, né? Então, na época eu comprei, eu paguei bem baratinho. Então, qualquer caderninho desses, o tamanho dele é A6, você já consegue. E daí aqui, ó, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque tem nos vídeos mais antigos que aparece esse livrinho, pelas primeiras vezes, as pessoas estão perguntando. E daí eu só quis explicar aqui agora, tá? Então, um caderninho normal, ó, folhinhas em branco, ele tem uma textura que eu gosto. E ele é ótimo para lápis de cor, para grafite também. Então é isso, aí eu vou fazendo as bolinhas ali de tabela, tá? Ele não é um caderno pronto, né? A galerinha também às vezes acha que é pronto. Então eu vou pegar aqui uma cor, já vou pro laranja, direto, tá? Vou pegar aqui, porque eu queria ter deixado mesmo mais quente, tá bom? Então vamos lá. Mais laranja aqui. E o legal de vir com lápis de cor seco é que a gente tem mais controle, né? O lápis de cor aquarelável, como vocês viram no último vídeo. Uma coisa também que vocês vão perceber é a diferença de cor, né? Às vezes, gente, a iluminação, na verdade sempre, a iluminação não é muito favorável para o tipo de cor que a gente está usando aqui. Então, por exemplo, o ideal seria uma iluminação bem quente. Só que aqui, onde eu filmo, ele... Ele tem... O sol não bate, assim, diretamente, sabe? Só uma pequena parte do dia. Ainda tem árvores aqui e tal. Então ficou uma iluminação bem fria. Tem uma telinha aqui na minha janela também para, né, por causa dos insetos. E aí, junto a tudo isso, eu gravo a maioria das vezes numa luz natural ou numa luz fria, porque é a luminária que eu tenho aqui. E aí não favorece muito, mas veja que essa ilustração, ela tem tons quentes, né? De um modo geral, assim. Então aí, às vezes quando eu vou tirar foto e tal, eu dou uma melhorada nisso, mas eu nunca altero de forma que que falte com a verdade, vamos chamar assim. Tá bom? Então às vezes você pode ter uma percepção aí que ficou mais fraquinha a pintura, mas tá bem viva, tá? Tá bem viva aqui olhando aqui né, ao vivo. e e às vezes na foto a gente consegue melhorar isso, né? Aí quando eu tiver terminado aqui, eu vou postar com esse resultado final, beleza? Uma dica, gente, eu tenho feito esses vídeos assim, não só pelos problemas técnicos, né, que eu chamei, mas porque esse tipo de vídeo realmente precisa ser, na minha opinião, na opinião de quem acompanha também, precisa ser bem devagar, tá? Então, o que você faz? Ou você mesmo acelera lá, o YouTube permite acelerar até 2 vezes, né? Se achar que precisa, ou vai fazendo por partes mesmo, sabe? Por mais que uma live tenha, sei lá, 2 horas, você não precisa ficar as 2 horas ali, como eu fiz, né? Eu faço isso porque eu tenho canal, eu tenho que gravar. Mas fiz a parte laranjada, vou vir agora com um amarelo, que é um pouco alaranjado aqui. Nem tô colocando as referências, tá? Porque eu só tô ou repetindo cor ou acrescentando aqui, por exemplo. Eita, cachorrinho. Só coloca ali o laranja, só acrescenta ele, tá? Não tem segredo. Que é uma cor até que a gente já tinha usado aí em outras partes. Aqui. Ah, tadinho do cachorro. O que será que ele tá fazendo isso?
Não é meu não. Ó, aí o meu aqui já começa a se manifestar também, né? Um cachorro puxa o outro e eles vão longe. Deixa eu ver se tá aparecendo aí pra vocês. Acho que sim. Então dá pra ver, né, o quão mais laranja eu queria, né? E aí não deu certo e eu resolvi parar. E eu realmente eu tinha me conformado com aquele resultado. Só que depois que secou o papel, o que eu faço? Eu deixo secar. Ou naquele caso, naquele dia o tempo estava muito úmido. Aí eu uso um secador. Você pode usar um ferro também com um papel por cima. Cuidado, né? Eu prefiro usar secador. E eu deixo uns livros pesando sobre o livro fechado, tá? Aqui. E aí ele volta ao normal. Só que tem que ter cuidado, porque se a gente molhar muito, 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 aí ele continua enrugado mesmo. Ele altera muito, né, a fibra do papel. E por isso eu não quis molhar de novo agora, tá, gente? Mas eu tava dizendo, no dia mesmo eu me conformei porque eu não ia ficar molhando ali, né? E aí, beleza. Aí depois eu tava analisando, falei, não, mas tem coisas pra melhorar aqui ainda. O, o desenho, como diz um pintor que eu não vou lembrar agora quem é, mas depois eu coloco a referência pra vocês. O desenho, ele só tá finalizado quando o artista diz que está, né? E isso acontece quando, não quando ainda tem algo para fazer, mas quando ah, ainda tem algo para tirar ou algo assim, ele fala, mas quando não precisa de mais nada. Né? Quando você para ali de mexer nele. Ah, eu esqueci agora, gente, o dizer lá do pintor, mas é uma coisa assim, que você tem que olhar e ficar satisfeito. Se você não precisa mexer em mais nada, então o desenho está pronto. Parece óbvio, né? Mas não é na hora que a gente está fazendo. Então tá. Aqui ó, a gente esfuma bem. Então vejam a diferença, né? De cor bem laranja, bem viva. Tá? E agora eu vou usar uma outra cor aqui. Que também é. Cadê meu? Ele tá lá pra trás. Né? Um outro amarelo aqui, que é o Dark Chrome Yellow. Talvez o meu erro vai deixar muito amarelo aqui, ó. Nessa primeira parte, mas a gente já vai ver isso. E aí, o que eu tô fazendo? Nada mais, nada menos que um degradê aqui, tá? Se você chegou aqui nesse vídeo agora, porque eu reparo que tem uns vídeos que a gente faz assim de série, que o primeiro e o último vídeo são mais visualizados, né? Os do meio nem tanto, que a pessoa quer ver, acaba clicando ali no vídeo que é mais, tá mais na vista, né? Que é o primeiro, e também quer ver o resultado. Que tem gente que só quer ver, né? Nem todo mundo vai pintar junto mesmo. Mas assim, se você caiu aqui e tem esse livro, quer fazer mais desenhos desse livro aqui, além desse, já segue aí, se inscreve, ativa o sininho, que eu vou fazer mais, tá? E acompanha, né? Vai ver os outros vídeos. Se você nunca pintou pele, recomendo ver os vídeos aí da minha playlist, vou deixar o card ou no final do vídeo, tá? Recomendo você ver e fazer os exercícios, que aí você vai pegando um jeitinho pra pintar. Observem que, na verdade, eu costumo pintar tudo aqui como se eu estivesse pintando a pele. Você vai pegando o jeito, o lápis de cor, ele é camada, né? Camada, camada, camada. Até ficar como você quer. Por isso que eu gosto. Às vezes tem materiais que a gente tem dificuldade, porque ele já entrega muita cor, muito tudo, né? Já logo que a gente passa, assim, então é mais difícil controlar. Eu gosto, por exemplo, de pintar com guache, é mais difícil de controlar ela. Mas é bacana também. Então aqui tô vindo com esse amarelo bem
Aqui. Agora eu vou vir um amarelo mesmo, normal, né? Um cadmium yellow. Aqui, ó. Mas não vou encostar ali na ponta, porque eu quero que fique branquinho, tá? Vou até reforçar ali, eu acho. Eu quero que essa parte aqui fique branquinha. Parte da circunferência do sol. Então, gente, vocês me desculpem aí, tá? Peço a compreensão de vocês. Houve um equívoco. Como diz aquele meme lá. Houve um equívoco. Peço compreensão aí de quem acompanha o canal. Na verdade, eu sei que vocês compreendem. Porque senão o canal não tava aqui até agora, né? Não é verdade? Agradeço muitíssimo, tá bom? Pela companhia de vocês aí. No canal. Porque coisas acontecem, né? O importante é você... quem acompanha desde o início sabe que o meu lema é fazer o que você... o melhor que você pode com o que você tem. Isso eu sempre me referi aos materiais e tal, nas condições que a gente tem para adquirir certas coisas. Principalmente no campo da arte, né? Que as coisas são caras mesmo. E conforme a gente vai se aprofundando nisso, né? As coisas podem ser caras. E mesmo assim a galera... E isso se aplica também às condições aqui para gravar e tal. E mesmo assim a galera tá aí. Então eu agradeço muito, tá? Ok, eu acho que é um pouco isso. Eu vou reforçar. Olha só, já ficou bem melhor, tá? Uma coisa que eu não usei no colorido inteiro foi blender, mas acho que aqui eu vou usar, tá bom? Eu vou dar uma lixadinha. Cadê minha lixa? Tem vídeo aqui sobre lixar o lápis, tá? E montar com estilete, esse tipo de coisa, tá bom? Sobre apontadores, então vai ver. Se você achar algo estranho aí, tem vídeo de tudo aqui nesse canal. Nossa, de tudo não, né? Mas um momento agora. De muitas coisas que eu faço nos vídeos que eu tô colorindo, já tenho muitos vídeos explicando, tá? Então dá uma fuçada aí. Dá uma procurada. E aí... Então eu não usei o blender, esse aqui é da Derwent, um blender em lápis, né? Existe blender em caneta também e... também o óleo, né? Pode servir como blender, porque o blend é esfumar, né? Então, vocês não me viram usar aqui porque eu queria fazer tudo misturando as cores misturando o próprio lápis de cor, tá? E eu vou seguir assim, mesmo quando a gente usar um lápis que é escolar, né? Pra vocês verem que é possível. Só que aqui eu vou usar porque eu já tinha colocado cor ali, né? Tem uma camada desse lápis de cor aquarelável ali. Então eu quero dar uma misturada aqui melhor, tá bom? O blender, ele chama assim porque ele vai realmente misturando. Aqui, ó, ele age como como quando a gente faz com algodão, né, no giz pastel. Ele vai distribuindo melhor os pigmentos no poro. E aí isso cria essa impressão de que ele esfuma. Na verdade não é só uma impressão, ele realmente esfuma. Mas é dessa forma, tá? Que ele funciona. Então eu vou usar aqui, talvez fique, né? Talvez vocês nem consigam reparar aí na diferença por causa do vídeo mesmo, né? Mas eu acho que tem uma diferencinha assim, tá bom? E aí tem que ter cuidado, tem que usar ele como... Pô, acho que eu tô precisando fazer um vídeo de blender, mesmo que só tenha esse pedacinho aqui de blender pra vocês. Porque assim, você tem que usar ele como você usou o lápis de cor. Se você forçar muito, você não consegue voltar aqui com alguma camada do lápis de cor, tá? Ele tampa, já que ele faz esse trabalho, né? De
espalhar ali nos poros, ele vai saturando todos os porinhos do papel. Coisa que a gente faz com o lápis, sozinho, mas a partir da construção de camadas, né? Já misturando, misturando, misturando. E o Blender, ele já faz isso, se você passar muito forte ele já faz isso de primeira, então... muitos artistas usam pra ganhar um tempo, né? Também, mas tem que saber usar, tá, gente? Senão ele mancha também. Aqui, ó, pode ser que ele mexa nas camadas ali de trás, né? Do lápis aquarelável, inclusive, que a gente passou, mas... Vamos fazendo isso aqui. Acho que já tô satisfeita. E aí eu vou vir também com o branco. O Polychromos tem o branco. E eu costumo usar ele, tanto que ele já tá aqui, ó. Ele não tá do tamanho, né, normal dele. Mas esse aqui eu uso muito mais. Porque ele é da Derwent Chinese White 7200. E é um daqueles avulsos, né, que eu comprei. E ele é muito branco, gente, muito branco. Quando eu usei assim, eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Então, eu vou usar aqui também. Porque ele realmente ele deixa as cores bem mais pastel. Ele cobre linhas, dependendo do conforte, né? Aquela linha ali do desenho. Ele faz milagres. E o branco da Polychromos, ele já é bem branco, tá? Mas esse aqui, ele é muito cremoso. Então, para a cobertura, no caso de lápis preto e branco, se ele for cremoso, vai ser muito melhor, né? Do que esse Polychromos, que ele é mais rígido. Embora o lápis preto da Polychromos também seja bem preto, eu gosto. Mas de modo geral, lápis cerosos, vou dar um exemplo, o Prismacolor. Ele tem bastante cobertura, né? Bastante. Inclusive você vê aí artistas usando ele justamente por causa dessa... Usando em tipos, né, de pintura que a gente precisa cobrir bem, assim. Então, ele faz isso, tá? Ó, vejam só o quão mais branco ele tá deixando aqui, ó. E se você usar o Blender demais, ele nem... A cor... Não pega outra cor por cima, tá? Outro lápis. Então tem que... O segredo do lápis é sempre vir com calma. Não importa a cor. Passando branco pra suavizar aqui, né? Ué, Juliana, mas você não queria laranja forte? Sim, mas é uma coisa intermediária, assim, né? O branco, ele ajuda aqui, ó, também. Cobrir possíveis manchas. Não é nada demais que eu estou fazendo, só para dar um acabamento. E essa parte, né, do acabamento, às vezes eu demoro, né? Não vai ser o caso aqui, tá, gente? Calma, esse é o último vídeo desse desenho. Mas às vezes eu demoro mais, né? O que alguns artistas chamam ali, principalmente quem desenha digitalmente, né? Mas não só, enfim, ficar renderizando, né? Foto e etc. Mas é o acabamento aqui, a parte final, né? Do colorido com lápis de cor, às vezes eu fico ali um tempão. Mais do que pintando, assim, sabe? Então, veja, posso voltar aqui com o Blender. Para fazer entrar mais, né, nos porinhos essas cores. Se misturarem melhor aqui, ó. Deitar um pouquinho o lápis para
voltar com mais suavidade. Ah, eu acho que tá bem bom. E aqui a gente vai reforçar, mas sabe o que eu acho? Minhas canetas Posca, elas estão muitíssimo fracas. Deixa eu ver aqui, tá bom assim. Ó, ainda ficou ali, né, uma divisão assim. A gente pode voltar ali com o próprio lápis. E desfazer um pouco disso. Bem aqui nessa parte, voltar com mais forte aqui. Volta com a cor branca também. E com o blender. E aí vocês vão vendo. É aquilo que eu falei pra vocês sobre o off, porque às vezes a gente tá aqui pintando, né? O pintar é o meu hobby, tá? O canal, ele começou como um hobby também, mas agora já é um compromisso, assim, pra mim, né? Compromisso que eu gosto, tá, gente? E então eu pensei, bom, vou mostrar, né, pra galera também o que eu faria no off, porque às vezes eu principalmente, né, falo pela minha experiência, eu demoro às vezes num colorido, sabe? Porque até ele ficar do jeito que eu quero. E às vezes a questão de mostrar o processo pra vocês, mais do que um tutorial, né? Porque como vocês viram, nem sempre as coisas saem como a gente tá pensando, planejando ali, tá? Ó, melhorou um pouquinho, né? Suavizou. E um pouco de textura que ficou ali, depois eu mostro pertinho pra vocês, acho que dá pra ver aqui, ó. É de quando eu pintei e aquarelei, né? É da estrutura do papel ali, tá? Não é nem da pintura de agora, assim. Mas eu ia dizendo, mais do que um tutorial, né? É mostrar, assim, o que a gente faz. Ah, algo não saiu exatamente como eu tava planejando. E aí, o que eu faço? Eu deixo daquele jeito? Não. Na verdade, eu quase nunca deixo. Então é legal fazer esse pintando junto, que eu mostro tudo mesmo pra vocês. Sabe? E assim a gente aprende também, né? Que às vezes muita coisa é difícil, parece difícil, porque a gente fica ali sozinho tentando fazer, né? Eu mesma quebro a cara aqui muitas vezes, daí eu venho e mostro pra vocês depois, né? A solução. Gente, eu não tô falando isso pra me achar, não é verdade? Eu venho e faço um monte de coisa errada. E quando eu acerto, eu faço o vídeo e trago pra vocês. Veja só. Então, e isso, né, facilita a gente acompanhar o processo aí do que as pessoas estão fazendo. Tô sacudindo aqui uma tinta da Winsor & Newton, que eu adquiri tem um tempo já. Ela é realmente bem branca, é como se fosse um nanquim, é usado para caligrafia, mas eu comprei para usar no lugar da tinta guache, que eu sempre recomendei para vocês usar. Eu demorei muito para comprar uma Posca. Depois que eu comprei, eu vi a facilidade, né? Porque a gente tem mais precisão, assim e tal. Só que as minhas estão acabando. Eu tenho duas aqui, né? Uma mais grossinha, mas também, ó, elas duraram muito tempo, né? Quase 2 anos aí. E eu experimento, assim, esses materiais com caneta branca e tal. Só que aí, a guache, ela é bacana, eu ainda mantenho aqui, ó, como algo para usar, assim, né? Fazer pontinhos, etc. Só que às vezes ela é muito grossa para uma coisa que eu quero fazer ali, um acabamento mais delicado e tal, e também precisava sempre diluir e tudo mais. E essa aqui, não, ela já é uma tinta bem líquida, bem... já tá pronta, assim. A guache, não necessariamente, tá? E aí eu, desde então, tenho usado, assim. E cadê meus pincéis? Fininhos. Ai, achei.
não tão finos, assim, Hilbert. Então essa aqui, ela já é assim, ó. Digamos que eu pegue a guache, coloque água numa quantidade, num ponto, né, bem certo pra ela ficar assim, ó, líquida. E eu sempre usar. É isso aqui a tinta, só que ela não é guache, tá, gente? Eu não sei o que eles botam ali. Pigmento, né? Enfim. E aí eu achei, nossa, incrível. Testes. Meus testes. Mas eu ainda uso muito a guache, tá? Principalmente quando eu quero algo bem opaco mesmo. Então eu vou reforçar aqui, ó. E ela é bem branca, tá, gente? Bem branca. O que eu gostei... Acho que eu vi um teste, assim, de materiais brancos da Coloring with Claire. Ah, eu não sei, gente. Não sei porque eu vejo muitos canais, assim, né? E aí depois a gente até se perde na referência, tá? Mas eu vou procurar e vou deixar na descrição que eu tô comentando. E aí eu vi ela testando vários e dentre esses materiais já tinha vários que eu usava. Mas esse aqui era um que eu não tinha. E eu já sabia, né, que desenhistas usavam tinta preta, né, que é muito boa e tal. Também quero adquirir aí qualquer hora. Mas como eu uso muito mais a branca, assim, nesse caso, né, pra colorir aqui nos livros, aí não é tanto pra eu desenhar, né. Aí eu investi nessa daqui. E ela é bem boa mesmo. Então se você quiser, só que aí você tem que ter o pincelzinho ali, né, e não é que nem a caneta Posca, sabe? Que a caneta dá uma firmeza, né? Mas não é nada que você não possa treinar, tá, gente? Ó. Bem devagar. Viram como ela é bem branquinha? Então, aí eu vi nesse vídeo, que eu vou deixar referência pra vocês, que eu tô comentando aqui. Vi nesse vídeo e falei, incrível, tipo de textura perfeita. E como eu sei, não dá pra sentir no vídeo, né? Mas pelo que ela descrevia, assim como eu tô falando pra vocês. Então a guache, ela é grossa. E cada vez que eu usava, eu pegava aqui na tampinha, eu precisava do godê, aí eu preciso ir ali com a água e ficar mexendo nela até eu chegar num ponto assim que ela fique boa pra usar, fininha e mas ainda bem opaca. E essa aqui não, é só abrir e usar. Assim como a facilidade da Posca, né? É só abrir e usar. Então, às vezes, vale a pena. Você tem um material ali, ele tem uma diferencinha, sabe? Fica a dica aí, esse. E esse aqui eu gostei mais, assim, justamente porque ele é bem fino. Ele é bem... Gente, não sei explicar. Winsor e Newton, né? Materiais profissionais aí. Mas ele é fino e ainda assim, ó, ele cobre bem, tá vendo? Fina a textura da tinta, tá? Tem que tomar cuidado, né? Que tá molhando aqui. Onde eu já molhei, inclusive. E aí eu uso os dedos aqui pra dar uma esfumada. Ai, que susto, achei que era um passarinho. Esses dias entrou um passarinho aqui na área coberta ali. Eu fiquei bem doida. Porque eu tenho medo deles se machucarem. Vou usando os dedos mesmo, tá? Eu quero que fique bem branquinho aqui, bem... se você reparar no sol, ele tem essa... Dependendo do dia, que ele tá bem forte, ele fica quase completamente branco, né? Vou deixar assim. Acho que tá bom, né?
vou usar aqui um pouco da tinta pra fazer assim, ó. Aqui em volta. E esfumar um pouquinho, tá? Fosse um brilho ali, mas bem mais fraco do que tá aqui na circunferência do sol. Tá? Ó, ali já tá grossinho, porque eu andei passando muita posca, né? Então, inclusive, é melhor, na minha opinião, até a guache é melhor que a posca, pra falar bem a verdade, porque em termos de tinta, tá? De tinta, não tô falando que, a posca não presta e tal, mas a tinta dela realmente não cobre tudo isso, só quando ela tá bem novinha. E dependendo das linhas, por exemplo, eu costumo pintar muito nos livros, livros de colorir, sei lá, da Hanna. Tem linhas grossas, né, gente? Então, não é uma passada de posca que vai cobrir, se esse for meu objetivo, né? Eu gosto da posca, uso muito, recomendo, mas tô falando em termos da tinta cobrir as coisas, tá? É isso que eu busco, né? Quando eu penso enfim, uma tinta branca aqui. Aí. Ó, Lu, eu tô ajeitando o sol aqui, que eu não tinha me conformado com ele, ó. Um lápis e... Tá melhor, né? Tá? Obrigada. Participação especial. Lu, a Lu tá precisando fazer outro vídeo comigo. Se você nunca viu, tem um vídeo que ela faz comigo de retrospectiva, tá bem divertidinho. Você vai lá ver. Depois de ver esse aqui, né? Lógico. Então tá. Vou deixar aqui no lado, depois eu limpo. Vou voltar com um lápis branco aqui. Ó, sujei as mãos. Eu gosto de sujar as mãos. Digo, não proposital, né? Mas é bacana, gente. Lembra... quando a gente tava na escola e pintava, e se sujava, e ninguém tava nem aí, né? Isso que é bom. Ó, vou vir com um lápis branco aqui pra... esfumar mais ainda essa parte aqui. Tá? Vamos vir com esse amarelo aqui, ó. Por cima. Fica mais amarelão, mais vivo aqui. Então vejam, só no sol aí, ó. O tempo que a gente tá pra arrumar, né? Melhorar algo, deixar mais como eu queria. E assim você pode fazer também, no caso eu não quis fazer uma noite aqui, mas ficaria bonito também. Aí você faz assim com tons de cinza, né? E até de azul, no caso de fazer uma lua, tá? Mas se você quiser aceitar minha sugestão de fazer um entardecer também, eu gostei. Digam vocês aí se gostaram também. Olha, viu? Tá bem mais como eu havia pensado. A gente pode ir passando aqui, ó, o amarelo. Bem rente aqui. E o legal também dessa tinta, eu fazendo a propaganda da tinta, né, gente? Não tô mostrando os materiais aí falando do material que eu usei, né? Lá vou eu com a mão não dominante. Vai, Juliana, vai dar certo, sim. Então, é legal de pintar por cima dele, porque quando a gente cobre, quem pinta aí no livro de colorir,
usa dessa forma, sabe? Que é importante a gente cobrir, mas ainda ter uma textura bacana para pintar por cima, né? E às vezes a tinta acrílica, que é o caso da Posca. A Posca, ela tem tinta acrílica nela, tá bom? Como esses marcadorzinhos assim, ó. Só que de uma qualidade superior, né? Esses marcadores aí que estão na moda agora, mas é esse tipo de tinta que tem aqui. Então, ela fica grossinha, né? E aí, nesse ponto, até a guache, que a princípio, né, pura ali, ela é grossa, mas diluindo eu conseguia um resultado melhor. Então, é bacana, né? A gente ter opções. Né? Tô satisfeita com o sol. Vou fazer o que agora? Vou ir pra parte ali do rosto. Porque num outro vídeo, acho que no segundo ou terceiro, eu já tinha tido essa impressão. Aqui ficou bem avermelhado, ó, e o rosto não acompanhou, né? Então a gente vai pegar aqueles tons lá de pele que a gente usou. Pegar um Pompeii Red. E vou voltar aqui, ó, um pouquinho, tá? Sem medo de ser feliz. Porque o tom da pele importa, né? Ficar igual ali também é igual assim, acompanhando. Queriam esse subtom avermelhado. E aqui embaixo ficou. E aqui no rosto não, né? A gente vai com mais medo no rosto. Então veja, eu falo pra vocês perderem o medo, mas eu também tenho receio, né? Quando eu tô pintando assim, que já tá bom. Aí eu tenho medo, não vou mexer porque eu vou estragar. Mas às vezes a gente tem que continuar. Vamos reforçar aqui esses enfeites, né? Do rosto dela. Ó, só tô passando assim por cima das áreas aqui mais claras ou que tem ainda um contorno. Tá bem? Nada demais assim. Mas é um reforço desse subtom aqui que a gente passou embaixo e aqui não tanto. Aqui eu vou até voltar com um marrom escuro pra esfumar melhor aqui, ó. Porque ficou muito reto. E eu quero que fique um pouco mais assim, né? Não quero um contorno dessa forma, né? Aqui no rostinho. Eu quero um contorno assim, ó. Tá? Acompanhando aqui, né? A entrada ali que tem entre a bochecha e essa parte aqui do maxilar. Eu ia falar mandíbula, gente. Mandíbula quem tem é crocodilo. Não, maxilar, tá? Então, o que precisar, a gente vai mudando. Cuidado com os risquinhos. Eu tenho aqui uma borracha que eu já recomendei no outro vídeo, mas eu vou falar pra vocês. É da Tombow. É a Mono Zero. Ela é bem fininha e ela é uma borracha plástica. Então, a gente pode... Deixa eu limpar aqui. A gente pode usar ela em detalhes e isso não vai afetar ali muito a pintura e nem danificar a estrutura do papel. Ao contrário daquelas borrachas mais duras, né? Então a gente vem aqui com o marrom arredondando um pouco, como tava inclusive no início, né, do desenho. A gente acaba perdendo às vezes um pouco do contorno, tá? Então aqui, ó. Aí a gente volta com esse vermelho aqui por cima. Bem apontadinho, tá?
Esse é um outro segredo também, além das próprias camadas, né? Aqui achei que faltou sombra, né? Um enfeite aqui do cabelo dela. Não pinta com força aqui, tá? Porque a gente pode. Vejam a importância de você manter a leveza na pintura. Porque aí você pode vir e fazer isso que eu tô fazendo agora, né? Onde você sente que deve arrumar, você ainda consegue, ó, acrescentar a camada, tá? Porque se você satura ali, inclusive eu poderia ter saturado com a cor mais clara quando eu pensei assim, ok, vamos vir agora com a cor final, que cobre, né, todos os pontos, cobre tudo, a pele. Então, poderia ter feito isso, mas não é recomendável. Olha, tem um risquinho. E aí eu tô arrumando, tá? Que também aqui na claridade eu consigo ver melhor. Às vezes eu gravo pra vocês e já tá bem de tarde daí. Não enxergo também. Sou míope ainda, tá, gente? Pra ajudar. Mas isso não quer dizer nada, tá bom? A gente vai, segue firme, pinta e tal. Ó, às vezes dá um risquinho, porque ali já tá saturado. Daí a gente tem que vir com calma. Inclusive, eu mostro isso aqui pra vocês lá nos exercícios de pele. O que que eu fiz? Eu vou retornar com um outro tom de pele aqui que a gente usou. Todos os tons anteriores, tá? Aqui, ó. A gente usou de pele até aqui, ó. Esse. Um pouco daquele amarelado também, mas daí depois já praticamente sumiu ele aqui, né? Mostro naquele vídeo de exercícios de pele. Ah, a gente tá pintando, daí fez um risco, uma mancha. O que que faz? Apaga ali e ou pinta em volta com o lápis de cor que a gente já tá pintando, tá? Eu mostro tudo isso. Então é importante fazer os exercícios antes, né? É que nem uma, sei lá, fazer uma analogia agora, que nem um exercício de matemática. Você não vai direto para a continha, né? Você tem que fazer vários exercícios antes. Se você quer fazer direitinho, tá? Então é importante isso. Não deixe de acessar lá o vídeo. Eu até coloquei uma folhinha para vocês imprimirem e treinarem, tá? Então, cobrir também, para não ficar uma coisa assim acinzentada, né? Cobrir, eu digo, terminar a cobertura ali da pele, que se tem pouco pigmento, aí fica tudo meio acinzentado, principalmente nas partes escuras, tá? E sim, eu só estou com esse tom aqui, o Pompeian Red, porque o que eu quero melhorar é o quão tá parecido, né? O quão fica parecido aqui e aqui, tá? Mas acho que eu já vou vir com outro tom também. Até porque a gente construiu essa tonalidade com várias cores, né? Não só com uma. Uma coisa que eu gostaria de reforçar é aqui, ó, a boquinha. As sombras. Que a gente decidiu não fazer um batom. Mas pode, tá? Pode fazer. Eu que não quis fazer. Só quis sombrear mesmo. Deixar uma coisa mais natural. Bonita pra caramba. Como diria Carice. Enfim, é um meme, tá, gente? É um meme isso aí. Do nada, né? Fala essas coisas. Aí, ó. Aqui também tem sombra, tá? Não fiz do nada, eu fui seguindo
as indicações ali da Christine. Ele tá sombreado ali de leve, onde é mais escuro. Tá bom? Vamos vir agora com esse aqui, ó. Que é o... como se fosse o canela aí pra vocês, tá? Mas o nome desse é Sandstone Brown. Aqui é o cabelinho dela, por isso que ficou bem anguloso ali. Então a gente vem misturando. Ai, desculpa, será que tá aparecendo mesmo? Às vezes eu vou abaixando assim, gente, e daí quando eu vejo aparece um pouco o topo da minha cabeça, meu óculos. Desculpa. O ideal seria pintar naqueles apoios, né? São tipo pranchetas assim. Desenhistas usam bastante. Desenhistas que, enfim, né? Podem. Mas eu vou comprar um dia esse negócio aí. Vai melhorar muito ainda as condições de gravação aqui desse canal. Tenho fé. Aproveita, já deixa o like aí pra mim. Já fortalece aí a caminhada. Se gostar do conteúdo, ó, a vaquinha se manifestando aqui. Se gostou do conteúdo, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, procura outros vídeos, vai maratonando. A gente quer ver eu ficar feliz é quando vem um comentário falando que tá maratonando meus vídeos. Puxa, fico feliz mesmo. Quer dizer, porque eu também faço isso, né? Canais assim que quando eu pego pra assistir assim, ultimamente eu não tenho visto muita coisa, sabe? Confesso. Mas quando eu pego pra assistir, eu vou indo vendo. Ó, passei um pouco mais esse rosinho aqui, ó, perto dos olhos, tá? E aí é legal, né? A gente ir vendo assim, vai vendo um vídeo, outro vídeo, outro vídeo. Eu faço isso, principalmente nos canais que vou gostando do conteúdo. Então eu tiro o atrasado daquele canal, né? Tipo, eu sigo lá a pessoa, mas não tô vendo muitos vídeos ultimamente. Aí quando eu pego pra ver, eu vou vendo vários. E comento, né? Ou deixo like, qualquer coisa. Que eu sei que é importante. Eu como youtuber, eu sou youtuber? Sou, né? Faço vídeos no YouTube. Como youtuber eu sei o valor do like, então eu sempre deixo. É importante que valoriza o trabalho de quem está produzindo aquele conteúdo e ajuda, né, a chegar para mais pessoas, ajuda a pessoa a saber que está indo no caminho certo ali dos conteúdos também. É um grande filtro, né, na verdade, os likes são um grande filtro pro próprio YouTube. Vamos lá. Então vejam, eu não estou fazendo nada de diferente do que eu fiz até agora. Só estou renderizando. Só tô dando acabamento, tá? Ali apaguei uma. Se você enxergar qualquer risco, manchinha, coisa muito aparente numa área que deveria estar bem homogênea, você vai e usa essa borracha com precisão. Você pode pegar a tua borracha plástica, tem várias, né? Tem da Pentel, tem uma aqui que tá toda sujinha, que é da Faber-Castell, aquela Dust Free.
Tem outra da Pentel que é preta, mas eu uso mais pra grafite. Tem muitas marcas, gente. Borracha plástica, que ela é molinha. Você pega um pedacinho só, transforma ela numa borracha, uma mini borracha. E deixa ali separado para você sempre usar nessas coisas que exigem uma precisão, tá? Mantém aqui o sombreamento. A gente já vai reforçar esses enfeites, porque conforme eu tô pintando, eu vou cobrindo, né, um pouco. E aquela coisa, a posca não tá tão forte, então lá vamos nós. Vamos reforçar aqui, ó. Vamos pôr bolinha aqui também, né? Cuidado com o ângulo aqui, tá, gente, das coisas. Eu fiz onde era mais fácil fazer também, porque ela tá virada pra lá, né? Então não vai ficar igualzinho ali, por exemplo, só vai caber um, né? Só esse aqui do meio do rosto. Não queria fazer 3 ali também, que vai ficar estranho. Bom, vocês estão seguindo o tutorial, vocês estão vendo, né? Como que eu vou fazer. Fazer aqui e daí uma curvinha pra lá, porque o queixo ele tem volume, certo? Ó, não é reto, tá? É pra cá e daí assim. Daí aqui acaba, né? Aí. Tá ótimo. E aí eu achei necessário também para reforçar, né, essa tonalidade de pele bem quente, porque a gente quer uma pele morena, então se você deixar muito clara, aí vai ficar parecendo uma pele branca comum, né? Que não tem problema se você for fazer isso, mas aqui a nossa proposta era fazer uma pele morena. A gente ainda vai fazer a pele negra, tá? Que aí é bem mais escuro, pelo menos é o que eu tô pensando em fazer aí. Porque tem a sua dificuldade também, né? Todas têm. Mas pensando que a gente tem um receio ali de pintar até mesmo peles claras e manchar, imagine a pele negra, né? Eu acredito que seja um receio aí de muita gente. Então, por isso, vamos fazer. Mais um motivo pra gente fazer. Deixa eu ver, eu levanto às vezes pra dar uma olhadinha aqui. Ah, eu acho que tá mais igualado. Acho que sim. Uhum. Acho que tá melhor do que tava. Em relação à tonalidade. Tá? Aqui ficou bem escuro, né? Talvez menos camadas ali. Mas não dá nada. Não, mas pior que a instrução aqui do desenho tá assim. Mas tá bom. Porque eu achei que no geral a pele eu ia escurecer mais aí. Mas tudo bem. Se você quiser mais fraquinho, aí você faz. Usa menos o marrom ali, tá? Se você achar, né? Que precisa. A gente usou um tom que é o 553, vocês podem usar aí areia, algo assim, tá bom? Então vamos usar aqui agora, ó.
Pra suavizar um pouco. Opa, cuidado com os risquinhos, tá? Tentando com o formato arredondado, tá? Não esquece disso, pra gente evitar ali os riscos, né? Ó, ali ficou uma manchinha, não tem jeito. Não sei o que eu fiz, se eu pinguei algo ali, ou se foi do próprio... pintar com o lápis. Às vezes não vai ter jeito, tá, gente? Às vezes tem que deixar quieto. Às vezes o papel também, ele tem um buraquinho ali. E aí isso vai ficar. E ou você se conforma e deixa também uma coisa ou outra. Porque às vezes a gente quer que fique tudo bem liso, né? E não vai ficar, tá? Já aviso vocês. É uma frustração que eu tenho. Mas é porque depende muito, né? Do papel, do lápis, do que você tá fazendo também. Depende muito. E às vezes a qualidade do papel do livro, esse papel é muito bom, mas às vezes vem uma outra coisa ali com uma... Como que diz? É uma fissura, um porinho diferente do outro. Isso acontece na produção do papel, por isso que papéis profissionais são caros, né? Porque isso não pode acontecer. Sabe? Sabe, né? O que eu quero dizer. Mas aqui, nossa, tá ótimo. A gente tá ainda usando lápis profissionais, né? Então, qualquer coisa que não saia aqui profissional, a culpa ou é minha ou é do papel, mas é minha. Olha só. Já vai ver de pertinho, tá? Aqui embaixo eu nem vou mexer em nada, mas eu vou aprofundar aqui, ó. O queixo dela aqui, tá bom? Aqui, ó. Tá? E é isso. É isso, gente. Veja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pôr ali. Já vamos finalizar esse vídeo, tá? Minha baguncinha aqui. Tirar o acetato. E é isso. Tchau, tchau, tchau. Ó, como ficou. Tchau, 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 tchau. Até me enrolei. Como ficou aqui o sol, tá vendo? A aparência ali. Aquela camada mais grossa, porque eu passei caneta posca antes. Ó, o rosto, tá vendo como tá mais igualado? Não sei se vocês percebem, é sutil, mas eu percebo, tá? Tô satisfeita com isso, a gente reforçou ali algumas coisas, né, que precisava de enfeites, tá? E agora sim, sei que eu já disse antes, já me despedi antes, né? Finalizando esse colorido, mas agora sim, tá, gente? Agora é final mesmo, beleza? Agradeço todos vocês pela companhia. Já vou agradecendo antecipado, que eu sei que tem gente que tá acompanhando, tá pintando, vai me enviar, tá? E aí, enfim, a gente vai dar um jeito de compartilhar isso aí, tá bom? Com a galera, beleza? Olha só, gente. Ah, que lindo! Deixa a parte. Tô bem feliz. E vocês, gostaram? Comentem aí pra mim. Já sabe, deixa o like, tá? E é isso. Finalizado. Agora tá seco aqui, eu posso fechar o livro. Eu adoro essa parte de terminar e fechar o livro, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo, seja ele qual for. E é isso. Até lá. Tchau.